Hoje eu queria falar com você dessas coisas que estão escondidas no nosso coração. Elas começam bem pequenas, todas elas, mas elas vão crescendo. E enquanto elas estiverem ocultas lá no escuro, se você não estiver olhando, se você não estiver supervisionando, elas vão continuar crescendo e um dia, sem nenhum aviso, vão aparecer e vão causar destruição. Foi o que a gente mais ou menos colocou na semana passada. Salomão, que era um cara extremamente inteligente, ele fala isso: acima de tudo, sobre todas as coisas, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, Salomão, ele sabe muito bem do que ele está falando, ele está concordando totalmente com o que Jesus declara. Você precisa olhar principalmente para o que está no seu interior. E a expressão colocada é guardar, guarde o seu coração. E eu queria mais uma vez lembrar você o que a gente acha que guardar é. Guardar é prestar atenção ao que entra e ao que sai. Ficar atento, colocar um guarda na porta para ele ficar monitorando o que vai entrar e o que vai sair. Se você tiver esse cuidado, você está fazendo exatamente o que Jesus queria que você fizesse. Você vai ter muito menos problemas, você vai ter menos arrependimentos na sua vida. Você está atento ao que está entrando. Os problemas que hoje nós enfrentamos têm muito a ver com a falta de guardarmos o nosso coração. Quando a gente terminou na semana passada, a gente fez uma oração aqui juntos dizendo: Senhor, ensina-nos, ajuda-nos a guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Então, a partir de hoje, nas próximas 4 semanas, eu queria falar dessas 4 questões específicas. 4, a gente está chamando criaturas, que começam pequenas, bem pequenininhas, mas se alojam nas profundezas do nosso coração e vão se tornando verdadeiros monstros invisíveis e que muitas vezes afetam a maneira como nós vamos decidir. Afetam seriamente, causam um impacto muito grande nos nossos relacionamentos. Essas coisas, elas costumam ficar ocultas, porque nós não percebemos quando nem por que elas começaram. Às vezes não sabemos qual foi a origem, o que fez com que aquele filhotinho de Godzilla fosse aparecer no nosso coração para se tornar algo tão grande mais tarde. Nós não lembramos. Quando foi que isso começou? O que aconteceu? Muitas vezes isso acontece quando nós somos crianças. Talvez você até se lembre de um momento que foi marcante na sua infância e tem muito a ver com isso, mas às vezes a gente nem lembra. Nós não percebemos, mas nós sabemos que alguma coisa ali não está certo. E a questão é que a partir de hoje eu tenho a missão de deixar você um pouquinho desconfortável. Não muito, mas um pouquinho, para que você descubra, mais uma vez, nós não vamos falar nada que é para você se sentir condenado. Se você se sentir, a gente pode reajustar isso, mas é justamente para causar algum tipo de decisão. Quantos querem sair daqui tomando uma decisão? Diga amém. Muitas vezes, para tratar desses assuntos, para nós é algo tão constrangedor, é tão difícil. Se eu tiver que tratar disso, eu vou ter que chamar atenção para esse problema. E nós preferimos não mexer. A gente usa aquela expressão: não vou mexer com o que está quieto. Nós preferimos não mexer com o que está quieto. O problema é que o que está quieto não vai permanecer quieto sempre. Chega uma hora que vai querer aparecer. Mas o que nós, em geral, decidimos, que se há algo escondido dentro de nós, muitas vezes a gente fala: não, eu vou carregar esse segredo para o resto da minha vida. Eu não posso pegar esse segredo e colocá-lo exposto à luz. Porque se eu acender a luz e expuser essa questão para que as outras pessoas vejam, isso vai ser tão vergonhoso, vai ser tão constrangedor e pode me causar uma perda tão grande. Eu posso perder muito dinheiro, eu posso perder um relacionamento, eu posso perder o meu casamento, eu posso ter um sofrimento muito grande relacional, emocional, financeiro. Eu prefiro guardar. Ainda que o pastor chame de monstro, eu prefiro guardar esse monstro escondido no meu interior até a morte, se for necessário. Mas a Bíblia vai nos dizer, queridos, que essas coisas que permanecem ocultas na escuridão, elas têm um potencial de, porque estão ocultas no escuro, de crescerem e crescerem e crescerem
E com o tempo elas se tornam tão grandes e tão fortes, que elas acabam passando por aquele filtro que nós mesmos criamos. E no final das contas causa grande destruição. Nós vemos isso o tempo todo. Só que quando nós vamos tratar já é tarde demais, porque não olhamos para o que estava lá dentro escondido no escuro. Só olhamos quando finalmente aparece. São essas criaturas invisíveis dentro de nós que nos impulsionam, por exemplo, a desenvolver hábitos que nos autodestroem, que são hábitos destrutivos contra nós mesmos, na nossa vida, vícios, manias e outras coisas. Nós fazemos coisas, nós repetimos coisas que nós nem mesmo entendemos. Por que eu fiz isso? Eu sou totalmente contra isso. E ainda assim eu fui lá e fiz. Não acredito. Eu fiz outra vez. E nós não conseguimos entender, porque nós não olhamos para essa questão interior que é central. Então nós vamos falar dessas 4 criaturas. Cada uma delas vai ser mais fácil de você entender. Eu acho que aqui tem um negócio muito legal para a gente tratar. Compreender melhor cada uma delas se você pensar em termos de uma dívida. Num relacionamento que acontece entre 2 pessoas quando uma dívida existe. Por exemplo, se você deve dinheiro a alguém ou alguém deve dinheiro a você. Existe ali um desequilíbrio. E a melhor maneira de nós percebermos é pensando nesse relacionamento. Quando, por exemplo, alguém deve dinheiro a você, ainda não pagou, o relacionamento que você tem com essa pessoa nunca é 100% legal, nunca é 100% saudável. Essa pessoa às vezes até evita falar com você, né? Se ela te ver de longe, ela vai tentar dar um jeito de poder ir embora antes de você vê-la, dar um jeito, mas se ela se encontrar e vocês nem tocarem no assunto, vocês vão falar de futebol, vocês vão falar de novela, vocês vão falar, o tempo mudou, seja o que for, mas os dois, você e a pessoa, sentem que ali tem alguma coisa ali, e que não é legal. Alguma coisa ali no fundo que diz, você está me devendo. Ou então, eu estou te devendo. Esse sentimento está ali envolvido. Então, quando a gente falar de cada uma dessas coisas, você vai ver que existe seriamente esse relacionamento de dívida, de devedor e de credor em todos eles. Sempre existe uma questão para ser resolvida aí. E quando alguém tem uma dívida com você, isso se torna parte constante do seu relacionamento com essa pessoa o tempo todo. E provoca um grande desequilíbrio. E cada uma dessas 4 coisas, quando se alojam no nosso coração, mesmo sem nós percebermos, vão produzir esse desconforto. Porque cada uma delas traz consigo um sentimento de dívida. O assunto que eu quero falar com você hoje é culpa. Eu sabia que tinha que ter um efeito sonoro quando eu falasse, mas não esperava isso. Culpa. Dos 4, eu escolhi falar desse assunto primeiro com você, porque talvez seja um dos assuntos que eu mais preguei até hoje, um daqueles que mais a gente tratou. Se você já frequenta a igreja há algum tempo, você vai concordar quantas vezes a gente falou sobre isso, condenação, passado, o passado que tenta nos aprisionar, e como culpa nos rouba de tantas coisas. Vale a pena aqui abrir um parênteses e dizer para você que é uma pena. Eu acho que isso não acontece aqui, eu não percebo isso acontecer aqui, mas existem muitas e muitas denominações e religiões que se apoiam seriamente na questão da culpa. Eu já ouvi líderes de denominações dizendo que nós precisamos que o povo continue se sentindo culpado, porque se eles não se sentirem mais culpados, eles vão embora. O único jeito de mantê-los na igreja, e entre parênteses, manter o nosso negócio, é manter esse povo sempre se sentindo culpado, para que a gente possa, em outras palavras, manipular, o que é extremamente frustrante até para eu falar para você e para você ouvir, mas é uma verdade. Existem religiões que são totalmente arraigadas à questão da culpa. A igreja, de uma forma geral, vê culpa como parte inerente da religião. Há pessoas que não fazem distinção. Religião é culpa. É eu devendo a Deus o tempo todo. É o tempo todo eu sofrendo porque não consigo alcançar os parâmetros que Deus estabeleceu.
Em outras religiões, mesmo não na evangélica cristã, isso também acontece. E, curiosamente, as pessoas, e preste atenção no que eu vou te falar, as pessoas que se aproveitam muitas vezes de colocar culpa nos outros, são pessoas que se sentem culpadas. Em outras palavras, são pessoas culpadas que se utilizam de culpa para conseguir dos outros o que elas querem. Isso se aplica em várias áreas da nossa vida. Em casa isso acontece, no trabalho isso acontece, na igreja isso acontece, em vários relacionamentos isso acontece. A minha pergunta para você é: como é que Jesus enxergava isso? Porque a única pessoa que poderia realmente levantar uma questão contra você e te declarar culpado era Jesus. O único que poderia dizer. Em João 8 fala de uma mulher que acabou de ser flagrada em adultério, e Jesus consegue em poucos minutos deixar claro para todo mundo que ninguém pode acusá-la, ninguém pode condená-la, ninguém pode apedrejá-la. Como não? Ela fez algo errado, sim, mas qual de vocês não fez? Aquelas pessoas todas saem envergonhadas dali, mas Jesus não tinha nenhum pecado. Ele era o único que poderia se aproveitar da culpa para talvez ensinar alguma coisa. Mas ele faz questão de dizer: nem eu te condeno. Em outras palavras, Jesus não utilizava culpa. Ele mesmo não se sentia culpado de nada, porque ele não tinha culpa. Então, ele não se utilizava dessa moeda de troca. Ele não trabalhava nesse ambiente. Nós precisamos compreender que culpa é uma doença. Condenação, culpa, é um espírito, é uma criatura, é algo que vem com o propósito de destruição na nossa vida. E se você está hoje envolvido em alguma coisa, eu posso falar, antigamente eu não falava, hoje eu falo, se você está numa igreja onde se utilizam de culpa para manter você manipulado, assim que você tiver uma oportunidade, sai correndo de lá. Porque isso não vai te ajudar em absolutamente nada, vai te manter aprisionado. Você não vê em nenhum momento Deus se utilizando disso. Jesus trata com os piores pecadores que você pode imaginar, e ele poderia muito bem dizer: olha, deixa eu falar uma coisa para você, você é culpado disso, e ele podia falar. E podia falar de tal maneira que convencia todos, mas ele não se utilizava disso. Quem está entendendo, diga amém. Então, dito isso, é legal você saber disso, né? O que a Bíblia fala, na verdade, eu até coloquei no telão aqui, é o que está em Romanos 2,4, que diz que é a bondade de Deus. Não é o quanto que ele sabe que você pecou, não é o quanto que ele se utiliza do que ele tem contra você, mas é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. O que nos conduz, o que nos atrai a Deus, não é um sentimento de culpa, mas é a bondade de Deus. Que alguém diga amém. Então, culpa significa uma dívida. Culpa significa eu devo a você. Deixa eu voltar aqui que eu passei uma mais. Em cada um desses dias eu vou colocar isso de uma determinada maneira. Quando eu me sinto culpado, o sentimento que eu tenho é que eu tenho uma dívida. Eu fiz algo contra você. Eu roubei de você. Eu ofendi você. Eu menti para você. Ou eu menti a seu respeito. Eu destruí o seu casamento. Ou eu destruí o nosso casamento. Eu destruí a nossa família. Eu não estive presente quando eu deveria estar. Isso causou grande estrago. Eu fui infiel, seja o que for. Culpa significa eu fiz um mal a você, então agora eu devo a você. É o que nós experimentamos no nosso interior. Não necessariamente é como nós nos sentimos, mas lá no fundo é o que nós experimentamos, a sensação de uma dívida. E a gente tem essa terminologia, para confirmar isso, você sabe do que eu estou falando. Quando você se sente culpado e você finalmente quer resolver alguma coisa com alguém, você às vezes vai falar essa frase: eu lhe devo desculpas. Não, é uma expressão que a gente ouve de vez em quando. Eu devo a você uma retratação. Olha, eu não deveria ter feito isso, eu peço, que você me perdoe, que eu devo alguma coisa. Ou então, eu preciso compensar. Eu tenho uma dívida com você, então agora eu preciso te pagar alguma coisa de volta. Eu preciso compensar isso. Ou seja, queridos, sempre que você machuca alguém, mesmo que tenha sido sem intenção, intencional ou não intencionalmente, há uma sensação que você
tirou alguma coisa daquela pessoa. A minha experiência é essa. Quando eu fui seriamente magoado ou ofendido em algum momento da minha vida, eu tinha essa sensação, eu fui roubado de algo. Alguém me tirou alguma coisa. Algo foi tirado de mim. Deixa eu dar um exemplo para você. Por exemplo, quando você mente para alguém, você roubou daquela pessoa a possibilidade dela decidir propriamente, dela tomar uma decisão, tendo toda a informação verdadeira, real. Isso foi tirado dela, isso foi roubado dela. Quando seu filho ou a sua filha mentem para você, qual é a sua sensação? O que está realmente em jogo ali? Eu sei que você fica chateado porque foi uma mentira, fui enganado. Mas tem algo que é pior do que o engano. Tem algo que é pior do que a decepção. Puxa, meu filho, minha filha, muito pior. O pior é que o que aconteceu, a ofensa real, é que quando seus filhos mentem repetidamente para você, ou seu marido ou a sua esposa constantemente estão mentindo, o que eles fizeram foi roubar de você o relacionamento com eles. Porque não é possível ter um relacionamento com alguém que não vai lhe dizer a verdade. Não dá para dar nenhum passo. O relacionamento se desintegra. Quando você mente, você rouba a pessoa de ter um relacionamento com você. O relacionamento não pode acontecer. Então, toda vez que você ofende alguém, você produz em você mesmo a sensação de ter roubado algo daquela pessoa. O homem ou a mulher que abandona a sua família roubou dos seus filhos o direito que eles tinham de ser levados à cama, né, e serem colocados para dormir pelos seus pais. A sensação de segurança que os filhos queriam ter foi roubada deles. Foi roubado do cônjuge a oportunidade de ter uma família que ele queria ter, de ter um casamento feliz, de ter um casamento intacto. Foi roubado. A minha idealização da família foi embora, foi roubada. Roubou da família uma boa reputação. Muitas vezes, quando isso acontece, a família toda cai em desgraça. Roubou potencialmente oportunidades que agora não vão mais poder ter por causa da atual situação. Sempre que nós ofendemos alguém, nós roubamos algo dessa pessoa e causamos esse desequilíbrio que, no fim das contas, é um relacionamento de dívida. Eu fiquei devendo. Quem está acompanhando até agora, diga amém. Se eu estiver indo rápido demais, não tem jeito, eu vou continuar indo, né? Porque tem que chegar. A culpa é esse sentimento do coração que fica escondido lá dentro, mas que a gente sabe que está lá, que diz assim: eu fiz algo. Eu peguei algo que eu não deveria pegar. Eu tirei algo de você que eu não deveria ter tirado. Eu tenho algo que não deveria estar comigo. Eu sei que isso afeta todos os meus relacionamentos hoje. Então, essa é a definição que eu queria que você tivesse hoje. Talvez você tenha outras a respeito de culpa. É isso que culpa é. É uma sensação de dívida, de que algo foi roubado. Mas não é assim que nós experimentamos culpa. Não é dessa maneira que eu e você vivemos e entendemos culpa. Você pode até pensar, mas não é como você experimenta. A culpa é mais ou menos como isso aqui que eu pedi para pegar lá. Essa bolsa é minha, está cheia de coisa aqui dentro. Vai ficar assim mesmo. A culpa é como um peso, é um fardo que nós carregamos aonde quer que nós vamos. Embora eu tenha um fardo aqui nas minhas costas e eu sinto o peso dele, eu não estou vendo ele. Eu não consigo perceber visivelmente ele. Eu apenas sinto o peso sobre mim. É por isso que quando nós ofendemos a alguém, essa é uma frase que eu já ouvi não sei quantas vezes. Quando a pessoa finalmente vai lidar com a situação, ou quando finalmente ela resolve admitir um erro que ela cometeu, mas que ela nunca quis tratar, nunca quis conversar com ninguém, é muito comum nós ouvirmos: eu sinto como se um peso tivesse tirado das minhas costas, tivesse sido tirado de mim. Quantos já ouviram essa frase? Clássica, todo mundo já ouviu, porque a sensação é essa, a realidade que nós sentimos é exatamente essa.
E mesmo que a pessoa contando a sua história se sinta muito envergonhada, porque agora as pessoas do lado de fora já sabem o que estava acontecendo aqui dentro, escondido, ainda assim há um sentimento de alívio. Há um sentimento de que, eu não preciso mais carregar esse peso todo. Porque a culpa para nós, ela é experimentada assim, como se fosse um peso, um fardo que nós carregamos. E nós não gostamos de carregar, não queremos carregar, mas assim mesmo nós os carregamos. Eu cheguei com você só mais um passo além, que é importante você saber disso. Eu e você talvez consigamos entender isso. O fato de eu ter feito algo errado hoje, traz para mim um peso que eu tenho que carregar, até o dia em que eu posso decidir me livrar daquele peso, se é que esse dia vai existir. O que muitas vezes a gente não percebe, presta atenção, é que, não estou conseguindo passar mais, não, agora foi. O peso que você toma sobre si numa determinada situação vai acompanhar você para as próximas, vai permanecer, não vai terminar ali. Em outras palavras, o peso da culpa que eu pego e tomo sobre as minhas costas, na minha infância, na minha adolescência ou na minha juventude, é o mesmo peso que eu vou carregar para o meu casamento. Vai afetar o meu relacionamento familiar. O peso que você toma e pega sobre você numa viagem de negócios vai acompanhar você para dentro da sua casa com a sua família. Qualquer peso que você experimenta numa temporada da sua vida vai te acompanhar para a próxima temporada da sua vida. Quando solteiro, você pegou um peso e não resolveu ele, não cuidou dele, não tratou dele, você vai carregá-lo para o próximo relacionamento, seja casado, seja o que for. Quem está entendendo? O peso de culpa que você começa a carregar aqui, absorve aqui, o peso de culpa que você experimenta e absorve no casamento, você leva muitas vezes para o seu trabalho. E enquanto houver culpa não resolvida, ou seja, peso não resolvido, você vai levar esse peso para todo lugar que você for. E vai afetar cada um dos seus relacionamentos. E queridos, como eu disse para você, é praticamente impossível perceber quando nós estamos carregando esse peso. É difícil. Não, é quase impossível. A gente só percebe quando a gente é aliviado daquele peso. Mas em geral nós não percebemos. Talvez porque ele vai ficando pesado aos poucos. Mas a gente só percebe quando é livre dele. Mas a nossa culpa vai se tornando parte de nós de tal maneira que já não nos reconhecemos. É como se não fosse um fardo, como se fizesse parte de mim, como se fosse parte do meu corpo. E nós podemos carregar isso por semanas, por meses, por anos, por fases inteiras da nossa vida e não percebermos que estamos carregando. Mas quando as pessoas falam de você pelas costas, eu sei que eu posso estar assustando você que achava que isso não acontece, mas falam, tá? De você pelas costas, elas sabem que tem alguma coisa errada ali. Ninguém sabe dizer o que é, ninguém consegue explicar. E se alguém tentar confrontar você para tentar explicar por que você faz isso, por que você é assim, por quê? E você vai dizer, o que tem? Esse é o meu jeito. Essa é a minha personalidade, esse é o meu temperamento, é assim que eu sou. Eu sou desse jeito, eu fui feito assim. É a melhor maneira que nós temos de justificar quando nós não queremos mexer com o que está quieto lá dentro. Então, culpa produz esse desequilíbrio, a sensação de que você roubou algo de alguém, que está devendo algo a alguém, e isso tem o potencial de te perseguir a vida inteira. O que é interessante é que se você for vasculhar dentro da culpa, se você pegar a sua culpa, abrir e procurar, e lá dentro você vai encontrar um outro sentimento guardadinho lá dentro. Por baixo disso tudo existe um outro sentimento, que chama-se raiva, ou irritação. Você está irritado com alguém. Você sabe com quem que você está irritado? Com quem que as pessoas culpadas estão irritadas? Consigo mesmos. Eu estou irritado comigo mesmo. Porque eu prometi que eu jamais iria e eu fiz. Eu prometi que eu jamais faria e diria, mas eu disse.
Eu prometi que eu ia fazer, mas não fiz. Eu fiz votos em relação a isso. Eu achei que eu ia conseguir, mas eu não consegui. Existe uma expectativa, aquelas suas que você tem sobre você mesmo, que você não conseguiu suprir. Você achou que seria um homem assim, você achou que você seria uma mulher assim, um pai assim, uma mãe assim, não conseguiu. Você prometeu que seria um marido como você acredita que deveria ser, que você achou que seria, e não conseguiu, e a esposa também da mesma maneira. E você decepcionou alguém e ficou chateado com você mesmo, porque ninguém gosta de decepcionar os outros. E queridos, ouça o que eu vou te falar, essas pessoas estão o tempo todo ao nosso redor, talvez você esteja vivendo exatamente isso, e é importante saber disso. É praticamente impossível agradar a alguém que está carregando um fardo de culpa. Se essa pessoa está carregando um fardo de culpa, ela é insaciável, ela não consegue ser nunca satisfeita, ela não consegue ficar feliz. E a razão é simples, já que eu não consegui alcançar as minhas expectativas, então eu também não vou deixar que você consiga alcançar as suas. Já que eu me decepcionei comigo mesmo, então eu vou arrumar um jeito para você também se decepcionar comigo. E a gente se sabota a si mesmo, né? A gente faz essa sabotagem. Já que não consegui ser o homem que eu achei que tinha que ser, que seria, também eu vou me esforçar para que você não consiga ser o homem que você acha que pode ser. E a gente não percebe como nos nossos relacionamentos isso está entranhado. Se você estiver carregando um fardo de culpa, é quase impossível você perceber. Mas eu te prometo que a sua família e as pessoas mais próximas a você, que estão ouvindo talvez o que eu estou falando, vão entender exatamente o que eu estou falando. Vão compreender com muita clareza. Eles não entendem porque nunca conseguem agradar você. Não entendem porque que para elas o que elas fazem para você nunca é o bastante. Por que elas nunca conseguem atender às suas expectativas? E você dá uma desculpa que diz, mas é porque eu sou perfeccionista. E a gente dá uma desculpa dizendo, filho, eu só estou querendo o melhor para você. Filha, eu só estou querendo fazer o que é melhor para você. E, por favor, não me entenda mal, claro que nós devemos buscar o que é melhor, mas muitas vezes isso é uma desculpa. E eu precisava resolver algo dentro de mim, ao invés de jogar isso sobre outras pessoas. Se alguém poderia agir sob essa perspectiva, esse alguém seria o Senhor Jesus, e Ele não o fez. Ele não lança culpa sobre ninguém. Ele mesmo não se sente culpado. Talvez alguns vão pensar que, André, eu não tenho opção. Eu tenho uma culpa guardada dentro de mim, eu tenho uma marca guardada dentro de mim, e eu vou carregar isso para sempre. Eu não posso mudar o meu passado, eu não posso voltar lá atrás e desfazer o que eu fiz, eu não posso dizer o que eu disse, eu não posso devolver algo a alguém, porque isso algo nem existe mais. Não, eu vou ter que carregar essa culpa até o final. Mas André, você quer saber? Eu não acho que isso me afeta tanto, eu não acho que eu sofro tanto com isso, eu não acho que isso muda tanto a minha personalidade e a maneira como eu vou reagir. Eu queria muito que você, à medida que a gente está caminhando agora para o final, entendesse algo muito, muito, muito importante sobre a culpa. A culpa é uma doença do nosso coração. Ela devora o coração sem que você perceba. Ela se alimenta do teu espírito. A culpa cresce na escuridão. Ela é uma criatura das profundezas escuras do nosso interior. Ela cresce na escuridão, mas ela é dissipada e destruída pela luz. Existe um antídoto para a culpa, existe um caminho de saída. Mas você sabe o que é luz? Né? Um lugar escuro pode ter qualquer coisa e você nunca vai ficar sabendo, mas quando acende a luz, as coisas horríveis que estão ali se mostram.
são reveladas. Só de pensar, talvez alguns aqui, só de pensar em expor os segredos que nós temos à luz, entramos em pânico. Ficamos desesperados com a possibilidade. Não, nunca, ninguém pode saber. E queridos, só há duas opções no que diz respeito à culpa, para que nós possamos resolvê-la. Uma vez que se trata de algo que você deve a alguém, uma dívida que você tem. Duas coisas que você pode fazer. A primeira coisa é devolver aquilo que você roubou, aquilo que você tirou de alguém. Encontrar a pessoa ofendida e devolver aquilo que você tirou dela. Mas, convenhamos, isso é quase impossível. Como é que você devolve a alguém uma reputação? Como é que você devolve a alguém o primeiro casamento? Como é que você devolve aos filhos o fato de não estar presente nos momentos marcantes daquela família? Porque resolveu romper aquele relacionamento. Como devolver a alguém alguma coisa que você fez há 10 anos atrás ou mais? Como devolver sentimentos e sonhos? Não há como. Como devolver um relacionamento saudável? Como devolver segurança que muitas vezes tiramos dos filhos, do marido, da esposa? É praticamente impossível. Como eu disse para você, só há duas maneiras de fazer isso. Ou devolver aquilo que você roubou, ou pedir à pessoa da qual você roubou que cancele a sua dívida. Não tem uma terceira alternativa, a dívida está lá. Você consegue restituir? Ótimo. Você não consegue? Só sobra uma opção. Você precisa ir até aquela pessoa e pedir que a dívida seja cancelada. E ambas as situações, ambas essas opções necessitam de algo que nós não somos muito bons em fazer. E que em geral é muito mal interpretado, principalmente na igreja. Não, principalmente não, mas muitas vezes na igreja. Que é confissão. Confissão é o antídoto, é o remédio. Ouça o que eu vou te falar para você sair daqui guardando isso. Confissão anula, quebra, neutraliza o poder da culpa na nossa vida. Essa condenação que tem gerado morte dentro de nós pode ser dissipada, destruída pela confissão. E como eu disse para você, é a luz que faz isso. Então a confissão, preste atenção, é como se fosse um grande holofote que lança a luz bem forte no interior escuro do nosso coração, onde todas essas criaturas estão ali escondidas à espreita, e dali elas controlam as nossas reações e os nossos relacionamentos. A pessoa que se sente culpada não consegue se perdoar, é a coisa mais difícil para ela. Ela está desesperadamente querendo se perdoar, mas não consegue perdoar a si mesma. Então ouça o que eu vou te falar, você jamais vai conseguir se perdoar enquanto a sua culpa for um segredo. Pastor, mas eu já vim no culto tal, na corrente tal, já falei com Deus, já pedi perdão 1000 vezes. Sim, eu penso que você sabe melhor do que eu isso. Você não consegue se perdoar propriamente e se sentir realmente livre enquanto a culpa for um segredo. Então, querido, se tudo que eu estou falando aqui faz sentido, se tudo que eu estiver falando aqui for verdade mesmo, e talvez você possa discordar, talvez diga, André, eu não concordo 100% com você, tudo bem, mas se o que eu estou falando faz sentido, você não vai ficar surpreso de perceber na sua Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Queridos, preste atenção no que eu vou te falar, porque é surpreendente de certa maneira para muitos. A Bíblia fala muito, muito mais sobre confessar culpa para pessoas do que confessar a Deus. Isso é interessante. E é legal pelo menos a gente pensar. Eu não estou dizendo que uma coisa vai anular a outra, mas eu estou dizendo, a Bíblia dá mais ênfase à confissão acontecer entre pessoas. Nós vivemos numa cultura onde nós aprendemos no cristianismo, que não é cristianismo isso, mas nós aprendemos como se fosse, que nós podemos errar com as pessoas e pedir perdão a Deus. Eu erro com você, mas não trato com você, eu trato com Deus. Eu peço perdão a Ele, eu resolvo o meu problema
com Ele. E a Bíblia fala que você deve confessar os seus pecados a Deus também. Diz que você deve pedir o perdão, né? Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Inclusive, que se você ler 1 João, não diz se confessarmos a Deus, mas eu imagino que você entenda implicitamente que é. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Mas você vai encontrar muitos outros versículos que dizem: não, você tem que tratar com a pessoa, você tem que procurar aquela pessoa. Porque imagina você, né, chegar até Deus e dizer: Senhor, eu menti para ela 8 vezes essa semana. Ah não, peraí Deus, 9. Deus, estou aqui de volta, 10. Agora, primeiro de tudo, antes de você cometer esse pecado, Deus não sabia, Ele ficou surpreso? Não, Ele já sabia. Você contar isso para Ele é a mesma coisa que você dizer: olha, está chovendo água e está molhada a água, é a mesma coisa, né? Não tem nenhuma novidade, Deus sabe. André, ainda assim eu posso confessar a Deus? Pode, é legal, tudo bem, mas você está falando uma coisa que obviamente Ele já sabe. Mas tem alguém que possivelmente não sabe e que pode fazer uma diferença na sua confissão. Nós aprendemos a procurar a Deus para confessar os nossos pecados, e Deus vai dizer: peraí, eu já sei. Até porque toda hora você volta aqui e fala disso. Ou quando a gente não procura a Deus, a gente procura uma pessoa que o represente. Então, se você é católico, você vai até o padre, confessa o seu pecado, ele diz que você tem que fazer alguma coisa, e aparentemente você está liberado. E alguns vêm até aqui e procuram o pastor. Tem gente que liga para cá querendo falar com o pastor, por quê? Porque está doido para falar alguma coisa. Não pode falar para qualquer pessoa, pode ser até preso. Mas vamos falar para o pastor. E o pastor não tem poder para fazer muita coisa, né? Pode orientar, pode ajudar, pode falar: você precisa da palavra, você precisa ser transformado, você precisa de uma direção de Deus. Mas eu não posso perdoar você. Deus te perdoa, sim, mas você tem que resolver isso, você tem que tratar disso. E muitas vezes a gente prefere não. Deus já sabe. Mas a impressão que nós temos é que a melhor maneira de tratar com a culpa é nos livrarmos do peso que ela causou na nossa consciência. E quando você confessa para o padre, ou para o pastor, ou para uma pessoa que não tem nada a ver com a história, você até se sente um pouco aliviado. Mas não demora muito tempo. E a culpa volta, ela está lá, ela não saiu. É por isso que eu queria dar para você alguns versículos. Um deles está, você pode acompanhar no telão, em Números, no capítulo 5. Isso aqui é quando Moisés começa a falar, melhor dizendo, Deus começa a dar a sua lei, dizendo: como vocês vão se comportar uns com os outros. E aqui está, no meio de tudo. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, portanto ofender ao Senhor, ou seja, Deus considera um pecado a ele, mas diz ofendeu a outra pessoa, será culpado. O que eu faço, Deus? Confessará. Essa é a ordem lá no Antigo Testamento, lá na lei. Confessará o pecado que cometeu. Confessará a quem? Vamos descobrir já já. Fará restituição total e acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Toda a ação é feita apontando para a pessoa prejudicada. A confissão tem que ser feita a ela. E se isso não estiver claro para você, a gente vai caminhar um pouquinho mais. Aqui está dizendo: se você fez um mal a outra pessoa, vamos resolver isso? Vamos. Como é que eu posso resolver? Você vai até ela, você vai admitir o seu erro, você vai dizer: eu errei, eu pequei. Você vai dizer para ela, vai deixar tudo claro, vai jogar luz na questão, vai devolver o que você roubou e mais 20%. E, na lei, isso ficou firmado e guardado e aconteceu. E você vai ver um episódio muito interessante, quando Jesus está andando pela cidade, ele vai à casa de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu é muito famoso por ser baixinho, mas ele é muito mais do que isso. Zaqueu era um cara que eu e você íamos detestar. Não porque ele é baixinho, pode ter certeza, mas porque ele era o pior dos pilantras, os ladrões. É como se fosse um político desonesto, corrupto, que você sabe que ele é assim e você não aguenta mais. Era mais ou menos isso. Ele tinha uma posição de influência e todo mundo sabia que ele roubava das pessoas. Ele era um coletor de impostos, trabalhava para Roma, pegava o seu imposto e pegava mais do que devia para ficar para ele. E ele tinha garantia de Roma de poder fazer isso. Roubou muita gente.
Ninguém gostava de Zaqueu. Tanto é que quando Jesus fala para ele, eu vou lá na tua casa hoje para a gente comer junto, isso foi um insulto para todo mundo. Jesus, o senhor faz ideia de como esse cara é um pecador? E Jesus entra na casa de Zaqueu, senta com ele. Eu não sei se Jesus falou alguma coisa, mas no meio do caminho, Zaqueu tem um momento onde ele para tudo e fala: Jesus, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e se eu tiver, e ele sabia que ele tinha, né, roubado a alguém, eu vou dar não apenas 20% mais, 400% a mais, eu vou dar 4 vezes mais aquilo que eu roubei. E Jesus poderia muito bem chegar para Zaqueu e falar: peraí, cara, que legal, mas olha só, não precisa. Você basta confessar a mim, porque eu sou a representação de Deus. Se você confessar a mim, você não tem que fazer nada disso, você não tem que perder o teu dinheiro todo, você vai ficar pobre, metade e mais tudo que você roubou, vezes 4, não precisa. Trata só comigo, pede perdão a mim, você está perdoado, está liberado. Não. Quando Zaqueu fala que vai fazer tudo isso, em outras palavras, ele vai admitir, vai colocar luz sobre o erro dele. Jesus fala: gente, é óbvio que houve salvação aqui hoje, que uma transformação genuína está acontecendo. Você não vê Jesus falando: não precisa, não. Jesus faz questão de dizer: sim, ótima ideia. É em Mateus 5, acho que eu tenho isso no telão também, que diz: olha, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, preste atenção, e se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, vá primeiro, diga primeiro, reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Isso é Jesus que está falando. Olha, se você quiser realmente honrar a Deus, é muito legal, vai honrar a Deus, vai fazer o que Ele manda você fazer, mas quando você for honrar a Deus, quando você for abençoar o reino, quando você for fazer uma coisa, e você lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, não, que alguém tem alguma coisa contra você, ou seja, que existe uma dívida ali, pega a tua oferta, amarra aqui no altar, guarda bonitinho, ninguém vai mexer, vai reconciliar-te primeiro lá. Mas Deus, você não prefere que eu resolva primeiro as coisas com você? Não. Você não acha que primeiro eu tinha que tratar isso contigo? Não. Primeiro, você vai tratar com ele, ou com ela. Depois, você pode vir e apresentar a sua oferta. Inclusive, você vai apresentar de uma forma completamente nova. E o nosso querido irmão Tiago, que é irmão de Jesus, deixa bem claro e bem direto. Ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Vamos fazer isso agora? Vira para quem está do seu lado. Não, brincadeira, não precisa. Confesse os seus pecados uns aos outros, ele diz, e orem uns pelos outros para serem curados. Serem curados. Queridos, vai ficando cada vez mais claro que quando você vai rastreando pela Bíblia, não é suficiente, não resolve muita coisa apenas pedir perdão a Deus e não tratar com pessoas. Porque o objetivo da confissão não é uma consciência limpa, não é uma consciência tranquila. Porque quando você confessa para qualquer pessoa, você pode até se sentir bem por algum tempo, mas você não muda. Porque, presta atenção, o pecado que nós confessamos somente a Deus, nós temos a tendência de repeti-lo. Vou repetir. O pecado que nós confessamos somente a Deus, há uma tendência em nós de repeti-lo. Quantas vezes você já confessou o mesmo pecado a Deus? Dezenas, centenas de vezes. Já confessei, pastor, mais de 100 vezes o mesmo pecado a Deus. Então, a sua confissão não mudou você. Talvez trouxe alguma sensação boa por alguns minutos, mas não mudou você. E você vive confessando o mesmo pecado, porque essa confissão não tem o poder de mudar você, porque você está confessando para a pessoa errada. Você não roubou de Deus, você roubou dele ou dela. E você confessa, 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 e o que acontece é que o seu coração vai apodrecendo por dentro, vai ficando mais escuro. E vai se manifestando nos seus relacionamentos. Você precisa falar com a pessoa certa, que é aquele que você ofendeu.
que é aquele que você traiu, que é aquele a quem você mentiu, caluniou, desprezou, foi infiel. Porque Deus já sabe o que você vai confessar antes de você confessar. Mas aquela pessoa não sabe. Há um segredo ali. Há algo que está no escuro que precisa ser lançado luz, porque somente essa luz vai dissipar essas trevas. Porque o objetivo da confissão não é uma consciência tranquila, mas é uma mudança de vida. E a sua vida flui do seu coração. Então você precisa confessar de uma maneira que isso afete o seu coração. Deixa eu dar um exemplo aqui que talvez se aplique a alguns de nós, não muitos. Se você, quando estudante, foi fazer uma prova de matemática e deram para você uma cola para você guardar bem escondidinha na manga da camisa, e você é crente, você vai fazer a prova e você pensa: se eu colar, eu vou tirar 10. Se eu não colar, eu acho que eu vou tirar 2. Eu não sou a favor de colar, mas eu sou muito a favor de 10. Não colar, 10. Não colar, 10. Não, eu acho que eu vou colar. E aí cola, e tira uma ótima nota, vai para casa, e a consciência começa a pesar e fala: meu Deus, não era para ter feito isso, eu colei, isso é errado, eu sei que isso é errado. Aí se ajoelha no seu quarto, ora e fala: Senhor, me perdoa, eu colei na prova, eu sei que isso é errado, eu peço que o Senhor me perdoe, eu não vou fazer mais isso, acabou isso na minha vida. Daqui a 2 semanas tem prova de matemática outra vez, e mais uma vez o dilema se apresenta: a cola está aqui, eu sou contra colar, mas eu sou muito a favor de 10, acho que eu vou colar de novo. Agora imagina por alguns, por um minuto, que esse jovem ou essa jovem chega em casa, ao invés de apenas fazer uma confissão a Deus, pense: meu Deus, eu não enganei a ti, eu enganei o meu professor, enganei a minha professora. E ele resolve pegar a sua prova, devolver para a professora e falar: professora, está aqui, ó, só me deu 10, mas eu queria que só soubesse que eu colei. A maioria dessas questões eu não sabia, eu colei, por isso que eu tirei essa nota. Qual é a chance desse menino, essa menina, se souber que vai encarar essa mesma consequência, se amanhã souber que tem que confessar o seu pecado, qual é a chance dela fazer isso outra vez? Você sabe o que acontece com ela? Ela muda. Mudança acontece. Não acontece enquanto eu fico apenas pedindo a Deus para me perdoar, embora Ele me perdoe sempre, graças a Deus. A sua misericórdia se renova todo dia na nossa vida, amém? Mas a minha mudança acontece quando eu trato com quem eu tenho que tratar. Porque, queridos, Deus não quer você apenas com uma consciência tranquila, Ele não quer apenas que você se sinta melhor temporariamente, Ele deseja que você faça algo que vai provocar uma mudança na sua vida. Deus está muito mais interessado no seu coração do que num alívio momentâneo na sua mente. Ele quer que o seu coração esteja limpo, porque tudo que você faz flui de lá. É do seu coração que você vive, é do seu coração que você ama, é do seu coração que você crê, é do seu coração que você ensina, que você é pai, que você é mãe, que você é marido, que você é esposa, é do coração que você namora, é do coração que você toma decisões, é do coração que você faz negócios. Deus é muito sério com isso. Ele não é porque Ele quer, né, tirar de você as diversões que o pecado pode promover, não, Ele sabe que a tua vida vai se tornar muito melhor, muito maior quando você consertar o que está dentro. E se você carrega uma culpa que não foi resolvida, de uma temporada da sua vida para a próxima temporada, de um relacionamento para o próximo, aí você vai carregando isso. Deus quer que você seja livre desse peso. E a maneira como você faz isso é lançando luz, confessando, não apenas a mim, diz o Senhor, mas a pessoa a quem você ofendeu. Agora, queridos, entenda, eu vivo junto com você no mundo real. Embora eu tenha dado exemplo do menino que cola, talvez você diga: André, eu entendo isso. Ok, colar na prova, professor, eu aceito meu 0, vou estudar mais. Mas, André, a minha vida é um pouquinho mais complicada que isso.
Eu não enganei a minha professora colando na prova na escola. Eu enganei a minha esposa, sendo infiel a ela. Eu enganei o meu marido, sendo infiel no nosso casamento. Deixa eu usar logo esse exemplo, que é um dos mais extremos. Talvez alguém diga: André, você imagina, se eu for até a minha esposa, se eu for até o meu marido e contar toda a verdade, e colocar realmente luz naquilo que eu fiz, você faz ideia de como que isso vai magoá-lo, como que isso vai feri-lo ou feri-la? Preste atenção, querido, ouça. Você já feriu ele ou ela. É muito importante você guardar isso. Confissão não fere as pessoas. Pecado é que fere as pessoas. A gente confunde uma coisa com a outra. Não é a revelação daquilo que vai ferir, é o fato em si. Confissão não prejudica as pessoas. Segredos, sim. Até porque ela ou ele já até sabem. Sabe que tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa ali, tem algo errado, você não é o mesmo desde que aquilo começou. Ele sabe, ou ela. Nós temos medo de confessar a nossa culpa, porque nós tememos as consequências que a verdade vai trazer. Trazer à tona a verdade vai produzir consequências difíceis. Mas você sabe por que nós temos esse medo? Você sabe por que nós tememos as consequências da verdade? Porque nós não fazemos ideia como as consequências dos segredos são muito maiores e piores. Nós não temos essa noção. Enquanto o seu pecado e a sua culpa permanecem escondidas, o seu coração vai murchando, vai apodrecendo, seus ossos vão envelhecendo, seu comportamento vai sendo alterado, cada vez menos você consegue filtrar o que você vai dizer ou o que você vai falar, e precisa de mais 10 novas mentiras para proteger aquela primeira. E no fim da sua vida, quando chegar lá no final, você sabe o que vai acontecer? A gente mencionou isso aqui. Quando a morte chegar, bater a porta, e você estiver talvez num leito, seja como for, é muito comum essa experiência onde a pessoa para, pensa e diz: meu Deus, eu carreguei isso a minha vida inteira, e eu não vou morrer, eu não quero morrer com isso. Aí começa a mandar e-mail, ligar para as pessoas, chamar algumas pessoas para contar a verdade. Metade daquelas verdades o pessoal já sabia, e você nem sabia que elas sabiam. Uma outra metade vai ficar surpresa, mas ainda assim, você sabe o que vai acontecer? Você vai pensar: por que eu vivi com isso e quase morri com isso, quando poderia ter escolhido um momento na minha vida para assumir, para aceitar, para admitir a dor momentânea da confissão, e tratar disso, e seguir com a minha vida, e catar os pedaços, e limpar o meu coração. Eu podia ter feito isso há tanto tempo. Eu queria hoje fazer você pelo menos pensar a respeito disso, que as consequências da confissão, quando eu confesso algo que estava escondido, algo que está na escuridão, as consequências, elas são imediatas, imediatamente algo começa a acontecer, elas são visíveis, e elas afetam um certo grupo de pessoas. Elas são perceptíveis por todo mundo, em geral são imediatas, e vão afetar um certo grupo de pessoas. Não é fácil, não é, claro, se fosse todo mundo já tinha feito. É muito difícil, muito doloroso, mas é isso aí, é imediato, é visível e afeta um grupo. As consequências da dissimulação, ou seja, do segredo, do esconder, nunca contar, é invisível. Você não percebe que está lá, é intangível. Está comendo você por dentro sem que você perceba. Atinge não apenas um pequeno grupo de pessoas, mas potencialmente atinge a todos os seus relacionamentos. E não dura apenas uma temporada,
Não dura apenas um pequeno tempo, mas pode se arrastar por toda a sua vida. E eu sei que há pessoas aqui que poderiam dizer isso muito melhor do que eu. Então, se você fosse Deus e você amasse muito você, o que você diria para você? Mantenha assim o segredo, guarda esse segredo, não conta para ninguém mesmo, não. Melhor que ninguém fique sabendo. Esconda o máximo que você puder. Não. Se você, tivesse como entrar na mente de Deus e soubesse como Ele te ama, e você soubesse o que é amar como Ele ama, você sabe que Deus te chamaria para perto e dizia: filho, vem cá, eu sei que é doloroso, eu sei que é muito difícil, mas você já está sofrendo muito com a primeira rodada de consequências do pecado, à medida que você carrega esse peso, esse fardo dessa culpa. Agora, filho, não permita que essas consequências persigam você pela tua vida toda. Um pai que ama o seu filho vai falar isso. Sim, eu sei que é difícil, sim, eu sei que vai doer, sim, que eu sei que você pode até perder alguma coisa, mas você não faz ideia do quanto você está perdendo não tratando disso. Confesse. Trate do assunto. Encare as consequências. Deixe para trás, siga com a sua vida. E como a cada domingo eu quero deixar um desafio para você, eu vou deixar uma sugestão hoje. A minha sugestão é que você dê passos pequenos. Se você não for capaz de ir até a pessoa para confessar, pelo menos confesse a uma pessoa, a alguém. Pastor, eu não tenho coragem de falar para o meu marido, para a minha esposa, para o meu filho, para o patrão, seja para quem for. Mas deve ter alguém com quem você pode falar, alguém que você, não alguém que você não vê nunca, não alguém que não tem nada a ver contigo, alguém que você vai se encontrar com uma certa frequência. Porque tem que haver uma sensação de que você está prestando contas, tem que haver uma sensação de que você pode confiar, alguém que você confie e que você possa confessar: olha, eu preciso que você me ajude a carregar um pouquinho desse fardo. Há pessoas que Deus coloca perto de nós para isso, amém, queridos? A Bíblia fala que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Com certeza Ele providencia essas pessoas. Segundo, você vai ter que em algum momento confessar a pessoa ofendida. Caso contrário, o segredo vai permanecer e vai continuar definhando a sua vida. Em terceiro, entenda essa expressão: restitua da melhor maneira que você puder. Eu sei que muitas vezes isso nem é possível. Nós não vamos conseguir compensar aquilo que nós tiramos das pessoas, assim como tem gente que nunca vai conseguir compensar o que tirou de você, o que roubou de você. Mas sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Quando você tomar uma decisão: ok, eu vou dar esses passos. E para ser bem sucedido, eu vou devagar, eu vou dar um de cada vez, eu vou procurar alguém, eu vou precisar de uma ajuda, vou precisar de um conselheiro, eu vou tratar. Ok, eu vou confessar a pessoa e, se for possível, eu vou fazer restituição, eu vou devolver o que foi roubado. O que vai acontecer logo em seguida é que o seu mundo do lado de fora, por algum tempo, vai ficar muito complicado, vai ficar muito conturbado. Mas o seu mundo do lado de dentro, finalmente, vai ser livre. E o que está do lado de fora, daqui a pouco, vai passar. Quando você lidar com as consequências do seu mundo exterior, do que está acontecendo lá de fora, e lembre-se que isso não foi causado pela confissão, foi causado pelo pecado. Não foi causado porque alguém finalmente trouxe à luz, não. Foi causado porque um erro foi cometido lá atrás. O que vai acontecer é que à medida que você toma essa decisão, você se torna um homem melhor, uma mulher melhor. Você vai aumentar o seu amor pelas pessoas, você vai começar a desenvolver um amor que você não tinha antes, que é um pouco mais incondicional. Você vai ser mais misericordioso com as falhas das pessoas, porque agora essas falhas não ficam lembrando você das suas falhas, você está livre delas. E no final das contas, finalmente, você vai ser capaz de perdoar a si mesmo. Mas não vai acontecer até que você confesse propriamente. Então aqui vai a pergunta de novo: como é que estão as coisas aí dentro? Tem algum segredo?
Você tem experimentado um peso onde quer que você vá, para onde você está passando? Tem assuntos que você não quer conversar de jeito nenhum? Você quer mudar isso? Você está disposto a complicar a sua vida a curto prazo, a fim de ser liberto a longo prazo? Ser livre? Você está disposto a encarar as consequências visíveis, tangíveis, para não ter que viver uma vida inteira de consequências invisíveis, de um fardo pesado de culpa? Está tudo bem aí dentro? Feche seus olhos. Precisa, talvez, fazer uma ligação para alguém daqui a pouco? Ou algum dia essa semana? Precisa escrever uma carta, um e-mail? Precisa marcar um almoço? Por que você simplesmente não faz isso? E confia em Deus em relação aos resultados. E confia que Deus vai dirigir os seus passos. Confissão. Quebra o poder da culpa. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor Jesus não se utiliza de culpa e condenação para nos convencer a absolutamente nada. E assim eu creio que acontece nessa noite. Teu Espírito não está nos convidando a nos sentirmos culpados e condenados. Não, a culpa e a condenação muitas vezes já estava lá. E nós hoje estamos apenas fazendo algo que não fazíamos há muito tempo. E olhando para essa verdade. E jogando uma luz onde estava escuro. Ajuda-nos agora, Senhor, a dar os próximos passos. Eu quero orar, Senhor, pelos homens que estão aqui. Pelas mulheres que estão aqui. Todos nós temos histórias de escolhas que foram erradas. Todos, sem exceção. Ninguém tem um pecado que seja maior do que os outros. Mas a culpa é poderosa para nos manter paralisados por anos e anos, às vezes. E eu sei que a tua vontade é que sejamos livres. Todo pai quer que o seu filho seja livre. Nunca escravo. Nunca aprisionado. Eu oro, Senhor, junto com a tua igreja, para que o teu Espírito nos ajude a enxergar o que não estávamos enxergando antes e tomarmos uma decisão. Que nos próximos dias amigos sejam contactados para dizer: eu preciso conversar com você. Há algo dentro de mim que tem que ser compartilhado com alguém que eu confio antes de eu fazer qualquer outra coisa. Que conselheiros se levantem. Que pessoas inspiradas pelo teu Espírito sejam úteis para ajudar irmãos e irmãs que estão aprisionados. Pessoas que estão doentes fisicamente por causa de uma culpa, por causa de uma condenação. Eu quero profetizar que serão livres hoje em nome de Jesus. Da mesma maneira que o Senhor nos livrou do poder do pecado, o Senhor nos livra de toda enfermidade. E eu creio, Senhor, que toda vez que nós nos aproximamos de Ti e pedimos: Senhor, perdoa-nos, a Tua misericórdia está nos lavando completamente. Então nós não temos medo, nós não temos preocupação em relação a Ti. Nós somos salvos, pertencemos a Ti para sempre. Ninguém pode roubar isso de nós. Mas se a nossa vida estacionou, se a nossa vida não andou, se existem portas que ficaram abertas para a ingerência do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família, nós não vamos mais deixar isso acontecer. Nós vamos hoje receber o alerta do Teu Espírito Santo, nós vamos tomar uma decisão e nós vamos ser práticos, nós vamos ser ativos. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus.